Bom dia, alunos do nono ano. É com grande satisfação, que eu estou preparando essa videoaula para vocês, tá? Hoje inicia-se o segundo bimestre, tá? Estamos já com a apostila, ok? Do nono ano aqui na escola. Eu creio que todos, a maioria já adquiriram. Eu agradeço, tá ok? E vamos aí a mais uma aula, E o nosso primeiro capítulo aí da nossa apostila, que está na página 2, ou seja, o nosso conteúdo, ela vem falando sobre a reportagem, o aprofundamento das informações. Tudo isso traz a pensarmos um pouco sobre a tecnologia, como manusear, como lidar com esse meio tecnológico em nossas vidas, Então, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação ao gênero textual reportagem. O que é o gênero textual reportagem, A reportagem é um gênero textual que tem o intuito de informar, o leitor, tá? E ao mesmo tempo que ela traz essa informação ao leitor, ela prevê também, ou seja, ela cria uma opinião nos leitores. Portanto, a reportagem, ela possui uma função social muito importante, Ou seja, ela é uma formadora de opinião, ok? Então, o texto, reportagem, esta é a função dele, ok? E eu gostaria de ler com vocês os objetivos desse texto. O primeiro objetivo, conhecer as características do gênero textual reportagem, tá? Reconhecer o predicado verbo nominal, trabalhamos esse predicado verbo nominal no primeiro bimestre, ok? Onde envolveu a gramática aí, tá? O predicado verbo nominal, ele sempre vai ter um verbo de ligação e uma característica do substantivo, Ou seja, um adjetivo. Identificar a derivação imprópria. O que seria essa derivação imprópria? Ela entra aí nas classes de palavras, tá? Verbo, substantivo e adjetivo. Essa derivação ela vai tratar desse assunto, ok? E vocês já conhecem as 10 classes de palavras. Dominar os principais casos de regência verbal. Professora, o que esses casos de regência verbal? Nós sabemos que o verbo ele é transitivo e intransitivo, ok? Vamos só relembrar um pouco. O que é o verbo transitivo? O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento para ter sentido completo, certo? O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, por si só ele já tem sentido, correto? Vamos relembrar 2 exemplos. A criança dorme tranquilamente. A criança é o sujeito, dorme é o verbo intransitivo, tranquilamente é um advérbio de modo, como a criança dorme, ok? Eu não preciso saber se ela dorme na cama, no sofá, no chão, na sala. Não preciso, eu preciso saber que a criança dorme. Então, esse verbo dormir, ele tem sentido. Outro exemplo, A professora explicou as atividades. A professora explicou o quê? As atividades. Então, esse verbo explicou, ele é um verbo transitivo, ele precisa de um complemento, tá? A professora explicou as atividades. Vamos classificar agora. Ele é transitivo direto ou indireto? Ele é transitivo direto, porque ele não tem preposição, Aí entra o caso do objeto direto e indireto. O objeto direto é o complemento que se liga ao verbo sem o auxílio da preposição. O objeto direto é o complemento que se liga ao verbo com auxílio da preposição. Então, nisso aí, creio que vocês já devem lembrar desses casos de regência, Outra coisa é empregar adequadamente o acento denotativo da crase. Vocês lembram da crase ou grave, O sentido denotativo. Estudamos também sobre sentido denotativo e conotativo, tá? O denotativo é uma linguagem dicionarizada, uma linguagem real, tá? O conotativo é irreal, sentido figurado. Então, vocês devem lembrar
Isso aí, né? E a crase, quando é que nós usamos a crase diante de palavras o quê? Feminina, né? E aquela outra regra que eu havia explicado a vocês, né? Vai de a e volta da, usa-se crase. Se eu vou de a e volto de, usa crase para quê? Pessoal, eu gostaria de chamar muita atenção de vocês no quesito, no que se refere à leitura, tá? Dessas páginas, páginas 2 e página 3, ok? Aí na página 2, aqui, vocês vão ter em mente que nós temos aí 4 questões, certo? A primeira, você conhece algum youtuber, tá? 2, costuma acompanhar o trabalho de algum deles e por quê, tá? Questão 3, quais temáticas são mais comuns nos vídeos postados por youtubers? Então prestem atenção nessas questões que vocês vão saber responder, porque o que mais nós falamos a todo tempo em sala de aula, tecnologia, né? O celular, o uso do celular, da internet, quais são os benefícios e os malefícios que nós temos no mundo da tecnologia, ok? A questão 4. Se você tivesse a oportunidade de ser um youtuber por um dia, sobre o que gostaria de falar? Então, essas questões aqui da página 2, vocês irão transcrever para o caderno e responder, tá? Com as palavras de vocês, ok? Na página 3, nós temos um texto, uma reportagem, tá? Essa reportagem, ela vem falando também sobre o YouTube, né? A nova profissão. Quantos de nós, né, já ouvimos falar em vários sites, né? Em vários sites que podemos criar nossos vídeos. Então, vocês terão que fazer a leitura, tá, desse texto. Logo adiante, vocês terão mais outro texto complementar de leitura na página 4, tá? Que diz assim: eles não curtem o Facebook, né? Facebook é algo que está no auge, né? Todos sabemos lidar com o Facebook, né? E aí nós temos também, logo na página 4, esse texto ele vai falar sobre a pirataria, tá? Como combater a pirataria. Esse texto vai desmiuçar muitas controvérsias que nós temos no nosso dia a dia, tá? Trazendo aí alguns paradigmas que vocês terão que ler e ao mesmo tempo já falar, né? Se estão de acordo ou não, não é isso? Você é a favor ou contra, tá? Então, eles estão trazendo aí tudo e mais um pouco sobre a tecnologia, né? A pirataria no mundo, no Brasil e assim por diante, tá? Na página 6 e página 7, que é o que eu passei hoje já no cronograma, vocês terão que fazer as atividades, páginas 6 e 7, ok? Farão essa atividade, tá? Baseadas nos 2 textos, tá? Reportagem da página 3, o primeiro texto para leitura. O segundo texto está na página 4, com o tema eles não curtem o Facebook, ok? E logo adiante tem as atividades na página 6 e 7, que vem falando sobre os 2 textos dessa reportagem, ok? Aí vocês terão que fazer essas atividades e enviar para mim hoje, para correção, certinho, nono ano? Qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Vai desculpando qualquer coisinha aí que eu falei, tá? Às vezes bate assim uma ansiedade, mas aos poucos vamos nos adaptando, ok? Um bom dia para vocês e muito obrigada.